O episódio começa com Gohan voando se perguntando por que tinha que acontecer isso e diz: isso é terrível papai, mas o Goku não está ali. É pessoal, Gohan além de delinquente agora está ficando esquizofrênico. Kuririn encontra com Gohan no caminho, e Gohan pergunta para Kuririn se ele já percebeu. Kuririn responde que percebeu e diz que não iria deixar de perceber de jeito nenhum. Então a cena mostra o flashback de Namekusei na cena onde o Freeza fez o Kuririn de fogos de artifício, e Kuririn diz que o corpo dele já está acostumado com a presença dele. Então Freeza levita Kuririn e chama ele de traste e diz que ele será o primeiro, e o Freeza fala Mora, com aquele sotaque na letra R. Então o Kuririn grita não. Meme do cabrito gritando. Gohan se pergunta por que isso está acontecendo, e fala: será que o meu pai não conseguiu vencer Freeza? Eu achei que sim. Kuririn fala para o Gohan não dizer isso, e diz que o problema é que eles não sabem direito o que aconteceu. A cena muda e mostra o pai do Freeza balançando uma taça de champanhe, e depois o computador da nave mostra um círculo e emite alguns sons de cálculos, e o Rei Code está lá de boas bebendo champanhe, e o pai do Freeza diz que às vezes é bom fazer uma viagenzinha, e a cena mostra o Freeza que está olhando para a Terra. Então, como ele está puto com Goku, alguns raios começam a sair das suas partes robóticas. Então o pai do Freeza diz que ele está muito ansioso para chegar, e diz que esse inimigo significa muito para ele. Então Freeza diz que não dá para esconder os seus sentimentos, meme da lacração, e Freeza diz que está tão feliz que poderia dançar. Cena muda e mostra a nave de Freeza indo em direção à Terra. A cena muda e mostra algumas nuvens, e mostra Vegeta e Yamcha, voando. Então Yamcha fala que Vegeta é muito rápido, e que ele tem que se esforçar muito para alcançá-lo, e Vegeta diz que nunca pensou que Freeza ainda estivesse vivo, e que o Kakaroto foi gentil demais com ele, e diz que queria saber de quem é aquele que supera os poderes de Freeza. A cena muda e mostra Tenshinhan e Caos voando, e Caos pergunta a Tenshinhan se aquele que pertence ao... Mas cortaram a cena, e mostra a Terra. E um dos subordinados fala que eles estão prestes a chegar. Vegeta e Yamcha aterrissam e olham para o céu, e Vegeta diz que talvez eles queiram aterrissar ali perto. E Yamcha pergunta se ele tem certeza, e Vegeta diz para Yamcha se não sabe de nada é melhor ficar quieto. Lembre-se que eu já lutei com ele. Então a Bulma aparece voando num helicóptero e dá oi para o Vegeta e Yamcha. Bulma aterrissa e Yamcha pergunta o que a Bulma e o Pokémon Pual vieram fazer ali. E Bulma diz que vieram ver o Freeza e que quando estavam no planeta do Piccolo não conseguiu ver ele. E Yamcha diz que aquilo não é um jogo e se ela não sabe como aquele cara é perigoso. A Bulma diz que claro que sabe e diz que é por isso que ela veio ver e diz que o Freeza é tão poderosa que é capaz de destruir a Terra e quer saber como ele é. Vegeta olha de lado e diz que pensou que ela fosse só metida, mas também é agressiva. Tenshinhan e Caos chegam ao local, e Tenshinhan diz que Vegeta teve o cinismo de voltar para a Terra. Vegeta retruca a pergunta e diz por quê. Tem alguma coisa contra? Tenshinhan diz com certeza que não é apenas uma. Não pense que esqueci como você nos matou. Na verdade quem matou eles foi o grande Nappa, e... É verdade? diz que não sabe como Yamcha consegue conviver com ele. Vegeta chama ele de traste, e Tenshinhan fica bolado e Yamcha tenta acalmar os ânimos, e diz que não é hora deles brigarem ali. E Tenshinhan diz que a situação é terrível e ele se pergunta se é Freeza e Yamcha diz que acha que sim. Vegeta chama eles de insetos e diz para eles pararem de discutir e fazer o poder de luta deles desaparecer, porque os soldados têm rastreadores. E diz para eles fazerem como Namekusei-jin, e chama Piccolo de esperto. E acha, Tenshinhan e Caos olha para o lado e Piccolo está lá. É por isso que dizem que Piccolo tem as melhores entradas do anime. Kuririn e Gohan também chegam ao local, e Bulma cumprimenta o Kuririn e Gohan. Yamcha diz Gohan e também Goku. Como assim Yamcha? O Yamcha precisa de óculos. Tu cego, filho, tu é cego, miséria, tá aí. Surpresos ao verem a nave de Freeza, então toca aquele tema-se quando algo vai acontecer. E o Yamcha fica tão surpreso que está com a boca aberta. Cuidado para não entrar mosca. Então eles ficam com cara de raiva e Bulma abraça o Pual. E nave do Freeza aterrissa quebrando algumas rochas. Então a nave aterrissa e Gohan diz que não dá para duvidar que Freeza ainda está vivo. Kuririn diz que também tem outra pessoa que veio junto com o Freeza. A cena mostra um dos subordinados avisando que eles já aterrissaram. Sério, sem essa fala dele,
Não dava para perceber que eles tinham aterrissado. Tá aparecendo Dora Aventureira. Que merda, hein? Sabia não? Então Freeza e o Rei Cold estão prestes a sair da nave. A cena mostra os guerreiros olhando surpresos para onde a nave de Freeza decolou. Vegeta diz para eles não tentarem voar, e diz que eles têm que se aproximar andando para ele não perceber. Yantia pergunta se ele tem certeza se é Freeza que está com esse Ki monstruoso. Gohan diz que sim, e que esse não é todo o poder dele e que ainda falta muito para ele chegar ao limite. Tenshinhan pergunta se eles se atreveram a lutar com um demônio tão poderoso assim. Seu demônio, morre! Yantia diz que isso só pode ser uma piada. Vejo que é devagar para entender piada. E diz que se foram até lá o que serão capazes de fazer e que ninguém será capaz de vencer aquele monstro. E diz que não é um só Ki e também o pai do Freeza. Então o Piccolo pergunta o que o Yantia vai fazer. E se ele quiser ficar ali, então fique e diz que eles não têm salvação. Kuririn, Gohan, Tenshinhan e Caos estão com uma expressão de apreensão. E Vegeta vira o rosto e diz querem que eu diga a verdade. E diz que esse vai ser o fim da Terra. Depois aparece um vento do nada para deixar a situação mais apreensiva. A comporta da nave do Freeza se abre, e ele e seu pai levitam até onde os soldados estão. Freeza observa a paisagem e diz com sotaque italiano planeta Terra. Até que não é tão ruim. Freeza fecha os olhos e dá um sorriso. Só que ao abrir os olhos ele vê a silhueta do Goku e fica com os olhos arregalados e começa a suar frio. Esse pânico exagerado, esse pânico desproporcional ao estímulo que o provocou, é o que a gente chama de síndrome do pânico. Então as partes robóticas começam a soltar raios, e ele aperta o punho que faz sair sangue. Freeza tem um flashback do Goku indo embora onde o Freeza dizia que era o mais forte e o imperador do universo, e que Goku era um imbecil, e que Goku era um traste insignificante que lutava por minharinhas, que o Goku tinha que morrer nas mãos dele. Freeza diz que ele tem que ser eliminado e lança o seu ataque contra Goku. Goku rebate o ataque e chama ele de idiota. Freeza receber o ataque em cheio e chama Freeza de idiota, e Freeza faz uma careta. A cena muda e mostra o espaço com os escombros do planeta Namekusei. Freeza vagando pelo espaço com o corpo mutilado. Freeza em mais um momento de reflexão diz aquele dito me derrotou. Então os soldados do King Gold verificam que o planeta explodiu. Os escombros do planeta estão na frente deles, mas eles precisam falar o óbvio. E um soldado diz que receia que o grande Freeza tenha desaparecido. O King Cole muda sua expressão e um soldado de cabelo azul tranca o Cole que não entra ao IF. O King Cole diz que não é possível que Freeza, um dos membros da família mais forte do universo, tenha morrido. Então King Cole olha para o espaço e diz que não vai ter outra saída a não ser falecer o sujeito que derrotou Freeza, e faz o vidro se quebrar, que faz a pressão do espaço levar um dos empregados CLT, e o soldado loiro diz que encontrou o Freeza. O King Cole manda chamar a equipe de resgate e ordena que tragam o Freeza. A cena mostra um planeta e o Freeza em uma câmara de recuperação. Os médicos cientistas estão verificando as condições do corpo de Freeza no computador. Então na sala de operações os médicos estão colocando as partes robóticas para substituir as partes que foram perdidas. Então King Gold parece de braços cruzados aguardando a operação. E a última peça é encaixada. Então Freeza desperta e diz eu preciso ir para a Terra, papai. Então King Gold se pergunta por que para a Terra, porque para lá. Freeza diz que quer eliminar aquele maldito Saiyajin. A cena muda e mostra o Freeza e ele diz que Goku se atreveu a ferir o orgulho mutilado seu corpo. Isso é irônico vindo do Freeza, já que ele mutilou vários personagens, e diz que fará o possível para que Goku pague. O King Code diz que os terráqueos não interessam e que o único dever dele é eliminar o Saiyajin, e que a família deles tem que ser a mais poderosa do universo. Freeza diz que se eles lutarem juntos eles podem conseguir vencer e que os seus poderes aumentaram e que pode vencer Goku sozinho. O King Code diz que faltam 3 horas para Goku chegar e pergunta se Freeza vai esperar. Freeza diz que claro que sim, e que antes disso vai eliminar todos os terráqueos para que ele se sinta humilhado, e que apesar de ter muitos humanos vivendo no planeta 3 horas são suficiente, e dá uma risada e diz que ele vai ter o que merece e que voltou do fundo do inferno para matar o Saiyajin. A cena muda e mostra Kuririn, Caos, Pual, Bulma e Gohan que está segurando nas nádegas da Bulma, e Yantia aparece pensando na vida, e Vegeta está escalado à rocha. Então Yantia diz que depois de ter ressuscitado ele vai morrer outra vez. A cena muda e mostra a nave de Freeza e Freeza ordena para os soldados se separarem e matar todos os terráqueos. Só que antes deles poderes ir, um corte aparece e eles aparecem fatiados. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Frieza fica surpreso e alguém com botas amarelas aparece. A cena vai mostrando aos poucos o personagem. E aparece o símbolo da corporação Cápsula. E esse sujeito funciona a sua espada na bainha. E ele tem os olhos azuis e cabelo lilás. E Frieza pergunta quer alguma coisa terráqueo. E esse sujeito diz que veio até ali para matar todos eles.